Imagine uma ave que não voa, mas pode correr a incríveis 70 km por hora. Um animal que pode ultrapassar 2,70 metros de altura e pesar até 150 quilos. Agora pense que essa mesma ave não está apenas solta na natureza, mas sendo criada em fazendas ao redor do mundo, transformando-se em um dos negócios mais lucrativos da pecuária moderna. Estou falando do avestruz. Mas aqui está o que quase ninguém te conta. A criação comercial desse gigante emplumado é um jogo estratégico. Desde o momento em que o ovo é coletado até o processamento final, cada detalhe faz diferença nos lucros do produtor. Não é só colocar as aves em um cercado e esperar. O avestruz tem uma biologia única, uma conversão alimentar eficiente e um crescimento que pode surpreender até os pecuaristas mais experientes. E quando falamos de mercado, o cenário é ainda mais fascinante. A carne do avestruz é uma das mais saudáveis que existem. Seu couro é disputado pelas marcas de luxo e até suas penas têm alto valor comercial. Em alguns países, um único animal pode valer tanto quanto um boi de genética refinada. Mas o Brasil realmente tem espaço nesse mercado? E como funciona na prática a criação dessas aves desde o nascimento até o abate? Se você nunca pensou nisso antes, prepare-se. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em um universo que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente a forma como você enxerga a pecuária. Tudo começa com um ovo. Mas não qualquer ovo. O do avestruz pode pesar até 1,5 kg, o equivalente a 30 ovos de galinha. E diferente do que acontece na natureza, onde a fêmea e o macho se revezam na incubação, na criação comercial, esse processo é feito de forma controlada. O objetivo? Maximizar a taxa de eclosão e garantir que cada filhote tenha as melhores condições possíveis para crescer forte e saudável. A incubação dura cerca de 42 a 43 dias, e quando os pequenos avestruzes finalmente rompem a casca, começa o verdadeiro desafio. Os primeiros 14 dias são críticos. Temperatura controlada, ambiente seco, alimentação balanceada e muito cuidado com a hidratação. Diferente de outras aves, os avestruzes crescem rapidamente e em apenas 6 meses podem ultrapassar 1,5 metro de altura. Mas não se engane, criar um avestruz filhote não é para qualquer um. Essas aves são extremamente sensíveis ao estresse, e qualquer erro na nutrição ou no manejo pode comprometer seu desenvolvimento. Os machos e fêmeas são separados logo nos primeiros meses, dependendo da destinação de cada um: reprodução, carne ou couro. E por falar em espaço, essa é uma das exigências fundamentais. Cada ave precisa de pelo menos 200 metros quadrados para se movimentar livremente. Criar avestruzes não é como criar galinhas ou até mesmo bovinos. Essas aves exigem espaço, segurança e um ambiente que minimize o estresse. Pense nelas como atletas naturais. Se não puderem correr e se exercitar, sua saúde e desempenho serão comprometidos. Por isso, cada avestruz adulto precisa de pelo menos 200 metros quadrados de área livre. Já os cercados devem ser resistentes e altos, com pelo menos 1,80 metros de altura. Um erro comum? Usar arame farpado. As aves podem se ferir gravemente se tentarem atravessar. O clima também influencia. Regiões quentes e secas favorecem o desenvolvimento dessas aves, mas isso não significa que elas não possam ser criadas em locais mais úmidos. A adaptação depende da estrutura e do manejo. E por falar em manejo, um detalhe curioso. Diferente do gado, o avestruz não é guiado com facilidade. Se sentir ameaça ou pressão, ele pode correr e até dar chutes poderosos, capazes de derrubar um predador. Por isso, o transporte e a contenção precisam ser feitos com paciência e estratégia. Na diária, envolve monitoramento constante. As aves devem ter acesso a ração balanceada e água limpa em abundância. Doenças podem se espalhar rapidamente em criações comerciais, então qualquer sinal de apatia ou mudança de comportamento precisa ser investigado de imediato. Mas e a alimentação?
Como um animal tão grande e com um crescimento tão rápido mantém uma conversão alimentar eficiente? Isso nos leva a um dos pontos mais fascinantes da criação de avestruzes. Se tem uma coisa que impressiona na criação comercial de avestruzes, é a eficiência alimentar dessas aves gigantes. Diferente de bovinos, que precisam de anos para atingir peso de abate, o avestruz pode estar pronto para o mercado em apenas 12 a 14 meses. Mas para isso, a nutrição precisa ser estratégica. A base da dieta é uma ração balanceada, formulada para garantir um crescimento acelerado e saudável. Um avestruz adulto consome, em média, 2 a 3 quilos de ração por dia, além de forragens como alfafa e feno, que ajudam na digestão. E aqui está um detalhe que poucos conhecem. Avestruzes possuem um sistema digestivo altamente eficiente, capaz de extrair o máximo de nutrientes dos alimentos, o que torna sua conversão alimentar extremamente vantajosa. Outro ponto importante é o equilíbrio entre proteína, cálcio e fibras. Nos primeiros 3 meses, os filhotes precisam de uma dieta rica em proteínas para o desenvolvimento muscular e ósseo. A partir dos 6 meses, a alimentação passa a focar no ganho de peso, preparando as aves para a fase final de engorda. E claro, a hidratação também é essencial. Um avestruz pode beber até 10 litros de água por dia, especialmente em regiões de clima quente. Quando um avestruz atinge entre 12 e 14 meses, ele está pronto para o abate. Nessa fase, a ave pode pesar cerca de 150 quilos, com um rendimento de carne extremamente alto. E aqui está um dado que pode surpreender. A carne de avestruz é considerada uma das mais saudáveis do mundo, com baixo teor de gordura e sabor semelhante ao da carne bovina. Mas o avestruz não é criado apenas pela carne. O couro dessas aves é um dos mais valorizados do mercado, utilizado na fabricação de bolsas, carteiras e até assentos de automóveis de luxo. Sua textura única e resistência fazem dele um produto disputado pelas grandes marcas da moda. E as penas? Elas também têm seu espaço. Além de serem utilizadas em decorações e fantasias, algumas indústrias aproveitam suas propriedades antiestáticas para limpar equipamentos eletrônicos sensíveis. Mas um dos subprodutos mais curiosos é o óleo de avestruz, extraído da gordura da ave e amplamente utilizado na indústria cosmética devido às suas propriedades hidratantes e anti-inflamatórias. Cada parte do avestruz tem um valor no mercado, tornando a criação dessas aves uma atividade altamente lucrativa. Mas quem domina essa indústria no cenário global? Quais países mais produzem e consomem carne de avestruz? E onde o Brasil se encaixa nesse jogo? No mundo da criação comercial de avestruzes, alguns países saíram na frente e dominam esse mercado. A África do Sul é, de longe, a maior produtora e exportadora de carne e couro de avestruz. Com décadas de experiência, os criadores sul-africanos desenvolveram sistemas altamente eficientes para maximizar a produção e atender à demanda global. Mas eles não estão sozinhos. Estados Unidos, China, Austrália e alguns países da Europa também investem pesado na avestruz como alternativa econômica. A demanda por carne magra e sustentável cresce a cada ano, especialmente em mercados como Europa e Ásia, onde a carne de avestruz é vista como uma opção premium. O couro, por sua vez, abastece grifes de luxo e a indústria automotiva, tornando-se um dos produtos mais valorizados desse mercado. No entanto, nem todo país que consome é também produtor. Muitos importam tanto a carne quanto o couro, já que a criação de avestruzes exige conhecimento técnico e estruturas bem planejadas. Mas e o Brasil? Onde o país se posiciona nesse cenário? Estamos prontos para disputar esse mercado? O Brasil tem um potencial gigantesco para a criação comercial de avestruzes, favorável, vastas áreas para manejo e um mercado consumidor que valoriza carne saudável e couro de qualidade. No passado, o país teve um crescimento promissor na produção, mas ainda enfrenta desafios para se consolidar como um grande player global. O principal entrave é a estrutura logística e a falta de uma cadeia produtiva mais robusta. Enquanto países como a África do Sul,
já possuem toda uma indústria voltada para a criação, abate e comercialização, o Brasil ainda está ajustando sua base produtiva. No entanto, há sinais de crescimento, especialmente em nichos específicos. A carne de avestruz tem conquistado espaço em restaurantes sofisticados e mercados de carne premium. Além disso, o couro brasileiro já é procurado por algumas indústrias internacionais. O país pode não estar no topo da lista dos maiores produtores, mas com os incentivos certos e o investimento adequado, pode se tornar um forte competidor nos próximos anos. Mas e você? Já imaginou que um simples avestruz poderia movimentar uma indústria tão valiosa? A pergunta agora é: qual o futuro desse mercado e como ele pode impactar a pecuária moderna? Agora que você descobriu como funciona a criação comercial de avestruzes, desde os primeiros dias de vida até o processamento final, fica claro que essa indústria é muito mais do que apenas carne exótica.